Qual que é o inscrito que faz o melhor iceberg? E fala, galera do meu canal, seja bem-vindo a mais um vídeo. E hoje vamos fazer um vídeo diferente, um vídeo sobre o iceberg do canal do Frog. Bom, para quem não sabe o que é um iceberg é um estilo de vídeo onde você tem uma miniatura de um iceberg e você classifica curiosidades de certas mídias do mais conhecido e menos obscuro para o mais obscuro e menos conhecido, né? E o iceberg que eu vou fazer é o iceberg do canal do Frog, né? Que é um canal baseado em Transformers e meio que ele fez um short meio que fazendo pra gente um desafio de inscrito e eu tô aqui. E vou mostrar o short do desafio. Sobre o novo desafio aqui do canal. Bem, esse é uma competiçãozinha aqui do canal. Uma competiçãozinha para ver qual que é o inscrito que faz o melhor iceberg. Não vai ter nenhuma recompensa, infelizmente, porque eu não tenho dinheiro e porque eu também vai ser meio difícil para mandar para vocês a recompensa. Mas, então, para quem quiser participar aí da competição aqui do canal, para quem quiser participar da competição do canal, você pode participar. O desafio consiste em você fazer um iceberg sobre mim, eu. Então, vamos começar esse iceberg. Camada 1. Céu. Canal do Frog. Bom, como eu tinha dito antes, o canal do Frog é um canal sobre Transformers, né? Ele faz algumas edits, faz alguns stop motion e papercrafts. Bom, papercrafts são bonecos de papéis que geralmente são quadrados. E sobre o Frog, ele faz muito desse papercraft. Inclusive, eu tô colocando aí na tela alguns vídeos dele, onde tem esses papercrafts que ele fazia, como esse de Angry Birds Transformers e outros que ele também já fez de Transformers no geral. No geral, os papercrafts dele são variados. Comunidade no Discord. O Frog, ele tem uma comunidade no Discord, que é um lugar onde as pessoas fazem comunidades e fazem até lives, inclusive... Que isso? OC do canal. Bom, um OC é geralmente um personagem que representa a pessoa. E o personagem que representa o Frog é o Dr. Shockwave de Transformers, né? Inclusive, ele já trocou muito de foto de perfil. Antes ele era o Savage, daí depois ele voltou a ser o Shockwave, e daí agora ele é esse Shockwave aí. Grande coleção. Ainda tá escrito errado ainda. Bom, digamos que o Frog, ele é muito rico. E eu estou mostrando aqui a humilde coleção dele, né, nessas imagens que é... Frog tá de parabéns, mano, tá de parabéns. É muita coisa. Camada 2. Águas rasas. Transformers no Brasil! Transformers no Brasil é uma série que o Frog fez, stop motion, onde tem Transformers originais e os falsos. Os Transformers falsos, eles têm que combater os Decepticons originais. E, bom, meio que quebra a quarta parede, né? Já que eles sabem que eles são brinquedos falsos. E os Decepticons daí são brinquedos originais. Mas meio que o Frog também confirmou que eles só vão pro Brasil na segunda temporada. Personagens. Bom, os personagens de Transformers no Brasil são Quick Shadow, que é meio que o protagonista, Leo Zek, que é o melhor personagem do mundo, e vocês precisam concordar comigo, senão... Temos também o Ultra Magnus, o Rapturan, o Clocker e o Bumblebee Redhead. Também tem outros personagens, mas eu só citei os principais. Temporadas.
O Frog Dude já confirmou que Transformers no Brasil teria 4 temporadas, sendo a segunda temporada que eles iriam vir para o Brasil. Fuscão é revivido. O Fuscão é um personagem de Transformers no Brasil gigantesco, né? Que se transforma em um Fusca. E se não me engano, no segundo episódio ele tinha morrido, pois um Decepticon foi lá e atirou nele, especificamente o Dead End. E meio que o Frog já confirmou que o Clocker ele vai restaurar o Fuscão e o Fuscão vai voltar. Aí sim, hein, Frog? Inclusive, o Fuscão é um personagem descrito como engraçado e que fazia muitas piadas. Skyhammer. O Skyhammer é um personagem de Transformers no Brasil, onde eles são dois irmãos, um chamado Sky e o outro Hammer, que se juntam para se transformar em um Combiner. A história desse personagem em Transformers no Brasil é a seguinte. Existe o boneco original do Skyhammer de Robots in Disguise. E meio que o Frog um dia ele ganhou esse boneco aí, bootlegzão aí, que meio que era o bootleg desse boneco do Bumblebee misturado com Sideswipe. E o Frog simplesmente chamou esse bootleg aí que ele ganhou de Skyhammer. E é isso aí, essa é a curiosidade. Personagens misteriosos de Transformers no Brasil. O personagem misterioso de Transformers no Brasil é um personagem que apareceu em uma live. Uma live feita pelo Frog mostrando os personagens de Transformers no Brasil. Mas entre eles tinha esse cara. Que ele não tem um nome. O nome dele é Carinha. Sim, o nome desse Transformers é Carinha. E ele é um personagem misterioso, já que ele não apareceu na série. Se bem que a série ainda tem só 3 episódios. Tem que esperar os outros episódios lançarem. E ele também é um personagem que não apareceu em nenhum shorts, diferente de outros personagens de Transformers no Brasil. E é por isso que ele é um personagem tão misterioso assim. Camada 3. Águas. Vilões. O canal do Frog Dude já teve muitos vilões. Alguns deles como a Melody, o Stinger, que também era o vilão do meu canal, inclusive o Cold, que apesar dele nunca ter aparecido em nenhum vídeo assim, tipo hackeando o canal do Frog que nem a Melody, ou sendo um perigo que nem o Stinger, ele já apareceu em um shorts e ele é considerado vilão. E resumindo esse tópico, os vilões do Frog são vilões que hackearam o canal dele, né? Motormaster quebrado. Esse tópico aqui é triste, pois o Frog ele tem um Motomaster e inclusive foi a tia dele que deu para ele. Mas infelizmente a prima dele quebrou o Motomaster e realmente é triste. Ainda mais que esse Motomaster era um daqueles combines lá que você conseguia fazer um robozão sem precisar dos outros. E Frog, sinto muito, mano. Sinto muito. Canal secundário. Sim, o Frog tem um canal secundário e na real foi bem difícil de achar, pois realmente ele não fala muito desse canal secundário dele, mas tá aí. E vai ter mais tópicos sobre esse canal dele. Série cancelada no canal secundário. Essa série cancelada no canal secundário do Frog era uma série que consistia nesses 3 protagonistas que estão aparecendo aí na tela. E eles obedeciam a um cara que mandava eles construírem um monte de coisa. E meio que no meio da construção deles, se não me engano, eles encontram umas armaduras ali e as equipam. E bom, sobre o porquê dessa série ter sido cancelado, foi porque um dos bonecos que eram os protagonistas acabaram se quebrando e se não me engano foi porque o Frog não pensou muito no que poderia fazer nessa série e acabou cancelando. E é isso, né, galera? Uma pena porque eu queria ver mais episódios dessa série. Clocker.
Como eu tinha dito, o Clocker é um personagem de Transformers no Brasil, a série do canal do Frog. Mas, além do Frog ter o boneco do Clocker, o inscrito dele, Sr. Stardust Edits, também tem o Clocker. E isso é bem interessante na real. Mas é isso, é só isso. Brown de Papel. O Brown de Papel é um personagem meio que famador de aura do canal do Frog. O Frog fez o Brown em uma live onde ele tá fazendo os papercraft e o primeiro papercraft que ele fez foi o do Brown de Papel. Quer dizer, o nome dele é só Brown. Mas enfim, depois disso ele apareceu em alguns shorts, o Brown de Papel, como um personagem. E depois disso o Frog até deu o canal secundário dele para o Brown de Papel. E hoje em dia o canal é do Brown. Fanarts de Transformers no Brasil. E sim, Transformers no Brasil tem sim fanarts. Inclusive estou mostrando na tela fanarts feita por mim e pelo Sr. Stardust Edits. E realmente ficaram bem bonitas e é isso, né, galera? Fica aí com a curiosidade. Camada 4. Sei lá! Papercraft com IA. Sim, o Frog ele meio que fez um papercraft usando o chat GPT. Ele fez um papercraft do Impactor e é isso. Ele fez um post há uns tempos atrás. Nossa, faz tempo na verdade. E tava escrito isso no post. Eu duvido alguém fazer esse papercraft do Impactor feito no chat GPT. E pra falar a verdade, eu acho que talvez um dia eu vou tentar fazer esse papercraft, assim como eu queria muito fazer o papercraft do Léo Zequinho, que ele vai estar no próximo top. Léo Zequinho. Léo Zequinho é um papercraft do Léo Zec que originalmente ele era para ser o Léo Zec. Só que meio que ele virou o filho do Léo Zec e tem até vídeo que eu tô colocando aí no fundo do Frog fazendo, né, o boneco do Léo Zequinho. E também os shorts do Léo Zec sendo o pai do Léo Zequinho e é bem interessante, é fofinho, é fofinho. Eu espero que ele apareça em Transformers no Brasil, o Léo Zequinho. Apareça. Skill Arp criou. Bom, o Frog ele tinha encomendado alguns Transformers da Creo. Transformers Creo é tipo o Lego, só que é dos Transformers. E na real, será que existe tipo um Lego? Lego sem ser da Creo de Transformers? Eu vou pesquisar pra ver isso. Mas continuando aqui, o Frog ele encomendou alguns Creo. Só que quando eles vieram, o Skill Warp ele veio com as peças trocadas. E se não me engano, o Frog quebrou ele sem querer quando ele tava colocando as peças certas no Skill Warp. E meio que conseguiu, eu acho que ele conseguiu consertar o Skill Warp, mas ficou meio naquele meme lá do Skill Warp só sobrando a cabecinha dele. Virar um meme. Carlinhos, o carrinho. Carlinhos, o Carrinho, era uma série onde consistia em um carro chamado Carlinhos e um guincho na primeira parte, onde eles faziam um monte de coisas, né? Era aquele estilo de vídeo tipo, hoje eu fui cozinhar um pão, daí eu vi um pão, peguei o pão, passei margarina no pão, é tipo isso, só que é um passeio do Carlinhos e do guincho. Inclusive tá passando aí na tela, né, o vídeo do Carlinhos, o carrinho. E na parte 2, meio que o guincho foi substituído por um pato. Ele é o patinho. O destino do papercraft do Cool King. O Frog tinha o papercraft do Cool King. Mas infelizmente, ele meio que o que aconteceu? O amigo do Frog pegou ele, levou pra escola, o que não deveria ter feito, e a professora pegou o King.
Adeus, Cooking. F. Unicron e Doritos. Bom, é uma história um pouco longa, mas meio que esse vídeo do Unicron comendo o Starscream Doritos surgiu de um comentário meu, onde eu fiz um meme do Unicron, que é meio que o deus do caos do universo de Transformers, querendo comer o Starscream Doritos, porque ele é um Transformers Doritos, e Doritos é de comer. E o Frog fez um vídeo, né, que tá aparecendo aí na tela, inclusive, fazendo meio que um teatrinho com os PP Craft. Nossa, parece um velho falando desse jeito. Mas ele fez, né, uma história onde o Unicron pediu pro Galvatron dar pra ele o Doritos Cream, que é um meme do Starscream Doritos. E é isso, essa é a história desse maravilhoso vídeo. Camada 5. Águas insondáveis. Romã quadrada. Pois é, o Frog em uns shorts bem antigo assim, os shorts que eu acho que quase ninguém lembra, ele simplesmente mostrou pra gente uma romã quadrada. Sim, uma romã quadrada. Não, cara. Não, isso aqui deveria, cara, estar em um museu preservado e... Porque não. Como? Como que uma romã nasce quadrada, cara? Bom, infelizmente eu acho que essa romã já foi comida. Então, é isso. Optimus de papel. O Frog, ele fez um shorts mostrando esse lindo Optimus Prime de papelão que se transforma de verdade. E inclusive ele fez outros shorts anunciando que ia fazer um papercraft de um Headmaster, que são Transformers que se transformam em cabeça de outros Transformers. São minicons que se transformam em cabeças de outros Transformers. E, bom, meio que esse papercraft nunca viu a luz do dia. E pena que não teve outro igual a esse Optimus Prime. A não ser aquele Megatron de Transformers Armada, que também ficou muito legal. E Frog, faça mais papercrafts transformáveis. Antigamente, quando eu tinha Roblox, meio que o Frog fez uma live no Roblox, né? E daí eu decidi, junto com o Multiverso Luiz, que hoje em dia é chamado de Senhor Stars Edits, ir lá e fazer meio que uma live crossover, jogando o mapa do Thomas. Inclusive eu tô colocando a gravação aí na tela, da gente jogando todo mundo junto. E foi uma live bem divertida e... Hoje em dia eu excluí o Roblox, mas é isso, né, galera? Essa é a curiosidade. O grande crossover. Inclusive teve essa pedrada aqui que eu vou mostrar pra vocês. Vai lá onde tá o Multiverso Luiz. Ele seguiu por aqui, eu acho. Cadê o Multiverso Luiz? Ele sumiu. Pera aí, operação. Meu Deus. Oxe, operação Transformers, o que você fez? Meu Deus, você me mandou pra a ponta do mato. Eita, pô! Isso se trata desse momento aqui que eu vou mostrar pra vocês. Eita, pô! Mano, por que a Shopee me recomendou esse que tá aparecendo em cima? Eu não vou mostrar. Vamos para a próxima curiosidade. Frog de antigamente. Bom, esse tópico é sobre o seguinte. Como vocês sabem, o nome do canal do Frog é Frog Dude. Mas antigamente o OC do canal não era o Shockwave, mas sim o Frog do jogo Five Nights at Frog. E eu acho que é tipo um fangame de Five Nights at Freddy's. E antigamente o Frog era esse sapo aí, bizarro. Vulcânicos.
Bom, o Vulcanicus, ele é meio que um combiner dos Dinobots. E meio que no jogo Angry Birds Transformers, o Frog, ele deu a sorte de abrir uma caixa dourada e vir o Vulcanicus, que é um personagem que é bem bom, inclusive. E, inclusive, ele até fez uma live que tá rolando aí na tela, dele jogando Angry Birds Transformers com Vulcanicus. E é esse o tópico. Camada 6. Pudim! O porquinho. O porquinho, ele é um personagem que, bem, ele apareceu bem pouco no canal do Frog. E no primeiro vídeo que, quer dizer, não no primeiro vídeo, mas no vídeo que ele teve mais destaque no canal do Frog, era o vídeo onde o Angry Birds estava fazendo cachorro quente e ele foi lá. E quando ele foi perguntar o que ele estava fazendo, eles disseram que estava fazendo uma comida. E a comida era cachorro quente. Assim, o porco, ele morreu de ataque cardíaco e eles comeram o porquinho. Infelizmente eles comeram o porquinho. Virou cachorro quente. Dubla o Jazz. Bom, há uns tempos atrás, o Frog, ele dublou na série Stop Motion do canal do Minimus Studio. E, bem, ele dublou o personagem Jazz. E até que ficou bom, vou mostrar aqui pra vocês. Obrigado. Não precisa agradecer, aliás. Precisamos mostrar uma coisa pra você. Reacts do Frog. O Frog faz lives de react. E só isso. Tem um monte de live aí que eu tô colocando a imagem na tela, onde ele reage a vídeo dos inscritos. Calculon Ultimato. Bom, Calculon Ultimato pode ser considerado um fenômeno, né? Pois meio que apareceu mais um vilão do canal do Frog, o Calculon de Futurama. E ele hackeou o canal do Frog e teve umas lives assim do Calculon conversando assim com a galera, mas meio que eu dei a ideia de fazer um filme chamado Calculon Ultimato, que todos esses youtubers que estão aparecendo na tela lutaria contra o Calculon. Primeiro eu fiz os meus dois meio que mini filmes, né? E daí depois o Frog fez o dele. Mas esses dois filmes se conectam. E no próximo tópico eu vou falar como é que eles se conectam. Ordem de Calculon Ultimato. Como vocês podem ver aí na tela, que inclusive isso aqui foi feito pelo Frog, essa imagem, a gente pode ver a ordem dos vídeos, que vai dos meus dois primeiros filmes e depois para os filmes do Frog, que tem a parte 1 e a parte 2, do Calculon Ultimato. Bom, o primeiro filme, ele é para ser realmente o primeiro filme, um filmezinho, um mini filme. Já esse segundo vídeo aí do Calculon Ultimato que eu fiz, é para conectar o meu filme do Calculon Ultimato com essa meio que minissérie do Frog, que eu acabei chamando, que tem a parte 1 e a parte 2. Robô Padre. Bom, entre todos os aliados do Calculon, que sim, no Calculon Ultimato o Calculon tinha aliados, um deles é o Robô Padre, que também é um personagem de Futurama. E o Robô Padre, ele meio que serviu como um espião, né, que contava as informações sobre o Calculon para nós, inscritos do Frog. E é isso, meio que ajudava a gente. E, inclusive, quando o Calculon foi derrotado, o Robô Padre foi o único que não voltou pro futuro. Ele ficou no tempo ali, né, nosso tempo. E é isso. Megatron de Lego. Bom, meio que em os shorts do Frog, ele mostrou pra gente um Megatron de Transformers Beast Wars, só que feito de Lego. E mesmo feito de Lego, ele conseguia se transformar. Ele já apareceu no Calculon Ultimato do Frog. E meio que a inspiração desse Megatron foi desse canal aqui, que é bem nostálgico, onde é feito um monte de Transformers de Lego que se transformam de verdade. E é isso. E essa foi a parte 1 do iceberg do Frog. A segunda parte será
sobre a camada 7 e 8 do iceberg dele. E é isso, eu espero que vocês possam deixar o like e se inscrever nesse canal. E se inscrevam, né, galera, para a gente conseguir chegar aos 500 inscritos. Inclusive, esse meu novo visual foi inspirado em Papercrafts. E é isso, galera. Tchau. É o amor que entra na minha cabeça e fica assim.